Olá, bem-vindos à aula 7. Como estão? Aguentando firmes? Pronto para começar a somestesia? Finalmente eu vou dizer o que é essa tal somestesia. Somestesia é basicamente o nosso sentido do tato. Mas o que acontece? Os 5 sentidos, que a gente diz que existem 5 sentidos, na verdade eles são propostos desde a antiguidade, né? Na antiguidade se dizia ou se nominou esses 5 sentidos, mas sem nenhum embasamento fisiológico, nenhum embasamento genético, nada. Só o conhecimento anatômico que existia 2.500 anos atrás. Aristóteles, por exemplo, já falava dos 5 sentidos no De Anima. De novo, isso foi há 2.500 anos atrás. Hoje a gente já não tem tanta certeza assim se a gente tem mesmo 5 sentidos, especialmente por conta da somestesia ou do tato. A gente tem muitas coisas que a gente sente através da somestesia ou do tato que poderiam ser classificadas como outros sentidos e não tudo junto como um sentido só. Não sei se vocês lembram lá da aula 2 que eu disse que a gente não tem uma definição para gosto, a gente também não tem uma definição para sentido. O que é um sentido? Que faz com que a gente possa desenhar uma linha entre um sentido e outro. Não existe, né? Porque, na verdade, na natureza, os sentidos não existem. A natureza ou a evolução, ela não evoluiu, criou o corpo humano pensando, eu vou criar o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do tato. Esses receptores, essas sensações surgiram, apareceram, evoluíram, sem que tivesse um plano ali de criar 5 sentidos bem delimitados e com conceitos e especificações certinhas, específicas. Então, foram os humanos que olharam para o corpo humano e resolveram dividir em 5 sentidos. Não necessariamente esse é o jeito certo de dividir os sentidos humanos. E isso vale para muitas das classificações que a gente faz, na verdade. Se a gente parar para pensar nos reinos, nas famílias, nas espécies, nada disso existe na biologia, né? A gente divide entre lá os 5 reinos, mas a gente tem muitas dúvidas em classificação, especialmente entre, sei lá, as bactérias e os fungos, que são 2 reinos diferentes a princípio, mas que tem muitas coisas parecidas, ou que tem algumas espécies que são difíceis de classificar, ou mesmo se a gente pensar no ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero que tem bico e, enfim, patas de ave, e ele fica ali entre várias classificações dos animais. Então, a natureza ela não criou a ave, o mamífero e o réptil, enfim, a gente que pensou e classificou e criou essas divisões depois. Com sentidos, então, é a mesma coisa. O que a gente teria dentro dessa somestesia? Nós temos sensações que são químicas, a gente tem sensações físicas, térmicas, a gente sente dor dentro da somestesia. Ela também pode ser dividida entre interna e externa. A gente tem a esterocepção, que são sentir coisas de fora, e a propriocepção, por exemplo, que é sentir coisas de dentro. Para começar, vamos falar sobre os nociceptores. Eles são talvez os mais primitivos porque são basicamente dor. E os nossos receptores de dor, eles são como se fossem os nervos abertos. A gente não tem uma estrutura específica na ponta desses nervos para detectar a dor. São nervos desencapados, basicamente, e que vão gerar a sensação de dor. A gente pode ter 2 tipos de nervos que fazem parte da nocicepção. Um são do tipo AO e o outro é do tipo C. Existe uma diferença entre os nervos A e do tipo C, que é uma bainha de mielina. Não sei se vocês lembram, mas uma bainha de mielina é uma capinha de gordura que fica em volta do nervo e elas ajudam a acelerar o estímulo nervoso. Então o estímulo nervoso passa mais rápido por esse nervo. Então a gente tem 2 tipos de dores, basicamente. A gente tem uma dor lenta e uma dor rápida. Por exemplo, o calor ele costuma ser uma coisa mais lenta e o frio mais rápido. Então eles passam por nervos diferentes, eles têm velocidades diferentes. Quando você vai colocar a sua mão numa coisa que está quente, você acaba levando uns segundinhos ou microsegundos ali que vai acabar queimando sua mão. Então você colocou aqui até você perceber que estava quente, levou um tempinho e você queimou. E aí você, opa, estava quente. Agora já o frio não, o frio a gente sente instantaneamente. Você pular numa piscina de água gelada, que eu tenho feito ultimamente porque o aquecimento da piscina lá do Unicamp não está funcionando, você sente na hora, você entrou na água, você já sente como se tivesse facas atravessando o seu corpo. Então essas dores elas têm velocidades diferentes. A gente não teria esses microsegundos para perceber o frio e a gente tem esses microsegundos aí para perceber o calor.
Outra coisa que passa pelo nervo do tipo C, que é mais lento também, são as cosquinhas, que elas entram também dentro da somestesia. Aqui vai aparecer uma imagem agora de um gráfico e ele vai mostrar esses dois tipos de dores. Essa primeira curva, que ela é mais aguda e ela é mais alta, isso é a dor rápida. Então as dores rápidas elas vão ser mais intensas e elas vão terminar mais rápido também. E aí, lembram que a gente tinha que achatar a curva da COVID? A achatada é basicamente a curva da dor lenta. Então ela vai demorar mais para começar, ela vai subir menos e ela vai demorar mais para descer também. Ainda dentro de nocicepção, ou seja, de dor, a gente tem diferentes tipos de nervos e de receptores nesses nervos. Aqui na imagem está mostrando uma família ou uma árvore dessas famílias de genes que sentem dor. Algum deles são específicos, ou algum deles participam da degustação dos alimentos. A capsaicina é aquela substância que está dentro das pimentas. As pimentas são essas frutinhas do continente americano que tem capsaicina, elas têm diversas cores, pode ser vermelha, verde, amarela, e que a gente conhece então como pimenta que queima, pimenta que arde e que tem a picância. E aí a gente fala também, por exemplo, da picância da pimenta do reino, mas a pimenta do reino não é uma pimenta, ela é uma sementinha de uma outra planta, de uma outra família. Mas então o que a gente está falando é das frutinhas, das pimentas que são frutinhas aqui do continente americano, que tem capsaicina. Essas são as únicas que têm picância. Todos os outros tipos de irritação, todos os outros tipos de ardência e irritação são termos gerais, não são picâncias. A gente tecnicamente só chama de picância a picância da capsaicina, dessas pimentas. E elas são sentidas pelo TRPV1. A gente pode sentir outros tipos de dores também, ou a gente sente dor a partir de outras substâncias que são encontradas em alimentos também pelo TRPV1, e a gente vai chamar isso de pungência, ou de irritação, ou de ardência. Que substâncias? Pode ser uma coisa muito ácida, uma coisa muito básica, carbonatação também tem uma dimensão de dor ali, etanol também gera dor, isotiocianato de alina, a gente vai falar dele daqui a pouco, e sal. Eu gosto de brincar que tem uma forma muito fácil da gente saber se uma coisa dói ou não dói. Basta colocar no olho. Vou fazer um experimento com vocês depois, que é basicamente colocando coisa... Tô brincando, a gente não vai fazer isso. Mas é mais ou menos isso. Se você corta a pimenta e você, por descuido, você coçar o seu olho, vai arder, não vai? Isso é dor. A gente não sente gosto, por exemplo, no nosso olho. Então, o que a gente está sentindo ali é dor. Acidez. Se você colocar um ácido fortinho no seu olho, vai arder. Se você colocar sal no seu olho, vai arder. Você não está sentindo salgado, você não está sentindo acidez. Você está sentindo dor. E essa dor a gente sente na boca também, na língua também. Então, quando a gente coloca uma coisa muito salgada na nossa boca, a gente está sentindo salgado, claro. Mas a gente está sentindo dor também, porque esse sal em excesso ele dói. E aí, nós temos outros receptores também. A gente tem o TRPP3, por exemplo, e ele é sensível a ácido. Então, esses aqui também são sensíveis a ácido, também vão doer quando tiver algum ácido, especialmente se for um ácido forte, que esteja em contato com esse receptor, com esse nervo aberto. A gente tem o TRPM8. O TRPM8 ele também é o responsável pela sensação de frio, e ele é estimulado pelo mentol e pelo CO2. Então, o mentol da hortelã, da menta, do house, eles também doem. Então a gente tem a refrescância, a gente tem o sabor da menta, mas a gente tem uma dimensão de nocicepção, uma dimensão de dor nessa menta, nesse eucalipto, nesse house. Então quando a gente diz que o house preto é super forte, que ele arde, ele efetivamente arde, ele efetivamente dói, e isso faz parte da somestesia, faz parte da dimensão tátil do alimento. E por fim a gente tem o TRPA1, e ele é o responsável pela pungência, basicamente. Tudo que ele sentir vai ser pungência. O que pode fazer com que ele seja ativado? Ele é sensível a quê? Ele é sensível, por exemplo, à piperina. A piperina é a substância que a gente encontra na pimenta do reino, que não é uma pimenta, embora a gente chame de pimenta do reino. E essa pimenta do reino, então, ela tem piperina e ela vai gerar essa ardência, essa pungência. Não é correto a gente chamar de picância, embora, claro, no cotidiano, no popular, a gente chame de picância. Mas o correto seria chamar de pungência. Outra coisa pungente é o isotiocianato de alila. Ele é encontrado nas brássicas. O que são as brássicas? As brássicas são todas parentes da mostarda selvagem. Da mostarda selvagem saíram a mostarda,
saíram também repolho, couve-flor, brócolis, couves, tudo isso são brássicas, também rabanetes, e essa pungência que a gente tem no wasabi, que também é uma brássica, na mostarda, no rabanete, vem dessa substância. E, de novo, a gente cotidianamente chama de picância, mas na verdade o que elas são pungentes. Então a mostarda é pungente, o wasabi é pungente. O que mais é pungente? Cinnamaldeído, que a gente encontra na canela, então a canela ela também dói, ela também arde. A alicina a gente encontra em tudo que é da família Allium, então cebola, alho, cebolinha, nirá, todos que são da família Allium. E, de novo, se você tiver essa dúvida, mas alho dói? Alho dói. Se você cortar alho e colocar o dedo no seu olho, vai arder. Mas quando você cozinha, essa alicina se degrada, e é por isso que o alho, depois de cozido, ele já não arde mais. Mas ele cru, ele arde sim. Temos o gingerone, que é um nome bem fácil de descobrir de onde ele vem, que é do gengibre. Então o gengibre também, ele é pungente, ele também dói. E por fim, o óleo cantal encontrado nos azeites de oliva, especialmente os azeites de oliva frescos. Eles ainda vão ter ali o óleo cantal. Esse óleo cantal ele é pungente, ele gera uma ardência também. Agora a gente vai falar um pouco sobre termorreceptores e depois eu vou juntar esses dois para a gente falar sobre a capsaicina. Certo? Termorreceptores, como o nome diz, eles servem para sentir temperatura. E uma curiosidade é que talvez a gente ache que a gente tem um sensor de temperatura e que esse sensor de temperatura seja capaz de sentir frio e calor conforme for mudando a temperatura. Mas na verdade a gente tem dois sensores independentes, um para frio e um para calor. Então, tecnicamente é possível a gente sentir calor e frio ao mesmo tempo. E a nossa sensibilidade térmica, ela varia. Primeiro, a gente é mais sensível a frio do que ao calor. E elas também variam conforme a área estimulada. Então, por exemplo, se eu tiver duas banheiras, cada uma dessas banheiras estiver em uma 29 e a outra 29,1 grau, e eu entrar nessas banheiras, eu vou ser capaz de distinguir que uma está mais quente que a outra, porque eu estou entrando com o meu corpo inteiro, estou estimulando o meu corpo inteiro com essas duas temperaturas. Então a gente fica mais sensível à diferença de temperaturas. Agora, se eu só colocar o meu dedo numa, colocar meu dedo na outra, eu não vou sentir elas diferentes, eu vou achar que elas estão na mesma temperatura, porque eu estou estimulando uma área pequena do meu corpo. Não sei se vocês lembram, mas lá no começo, quando eu falei de paladar, eu falei que quanto mais nervos você estimular, mais intenso é a sensação. Então na somestesia também funciona assim. Quanto mais nervos eu estimular, mais intenso vai ser essa sensação e mais preciso eu consigo ser em relação à temperatura dessas banheiras, por exemplo. Já comentei que o frio aqui ele passa pelo nervo do tipo A, então ele é mais rápido, e que o calor passa pelo nervo do tipo C, ele é mais devagar. Mas a gente tem mais um outro receptor, na verdade, que é o calor-dor e o frio-dor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode sentir frio, calor ou dor. Acima do calor, a gente sente dor. Abaixo do frio, a gente sente dor. Se vocês olharem esse gráfico aqui, vocês podem ver. Abaixo do 15 a gente tem essa linha tracejada, que é o do calor ou do frio-dor. Então abaixo de 15 graus a gente começa a sentir dor. E a gente tem essa linha contínua, azulzinha, que é do frio. Então acima de 5 graus a gente começa a sentir frio. O pico vai estar ali nos 20, 25 graus. Ele continua até os 40, na verdade. Então quer dizer que quando a gente está com o corpo na temperatura de 5 graus, a gente já não está sentindo frio, a gente está sentindo só dor. Por que eu sei qual é a diferença entre uma água muito gelada que fez o meu corpo ficar a 5 graus de uma água muito quente que fez o meu corpo ficar a 60 graus? Você não sabe. A verdade é que a gente sabe por outros motivos, mas o que a gente está sentindo é simplesmente dor. Isso também quer dizer que, por exemplo, quando a gente coloca um gelo ou faz uma compressa de gelo em alguma parte do nosso corpo, vai ter uma área ali que vai ficar muito gelada. Essa área que ficou muito gelada, a gente vai dizer que está queimando. E efetivamente a gente está sentindo a mesma coisa que a gente sente quando está muito quente, quando queima. Então a dor é realmente a mesma e talvez por isso que a gente fala de queimar. Mas eu sei que ali vai estar frio e que essa queimadura está vindo do frio,
porque em volta dele vai ter partes da minha pele que vai estar a 10, a 15, a 20 graus. E aí o meu cérebro vai falar, tá, em volta tá frio, eu tô sentindo frio aqui, então é óbvio que essa dor tá vindo do frio e não do calor. Mas o que a gente está sentindo ali é como se fosse queimar, porque é efetivamente a mesma dor que a gente sente quando a pele fica acima de 45, 50 graus. E aí a gente tem então, aqui nas tracejadas verdes, os sensores de calor. Eles começam a funcionar ali no 30 e vão até os 50. Olha só, então até uns 50 graus a gente está sentindo calor. Acima disso, a gente não está sentindo calor, a gente está sentindo só dor. E eu falei que eu ia juntar a capsaicina e a temperatura com a nocicepção. É nisso daqui. Essa linha contínua vermelha para cá, ela é a linha do calor-dor. Ali a gente está sentindo dor por conta do calor. Normalmente ela começa no 45 graus. Só que se a gente pegar a capsaicina, ou quando a gente come a capsaicina, o que ela faz? Ela joga esses 45 graus, ela joga esse sensor para uma temperatura menor. A partir dos 35 graus, ela já vai começar a funcionar, já vai começar a sentir dor. E é exatamente esse o efeito da pimenta. Então ela vai pegar esse sensor de calor-dor e trazer para uma temperatura mais baixa. Só que qual é a temperatura do nosso corpo? 36,5, 37 talvez? E se a gente começa a sentir dor a partir de 35 graus, quer dizer que na nossa própria temperatura a gente já está sentindo dor. E é isso que a capsaicina fez. A gente está sentindo calor-dor, a gente está sentindo queimar numa temperatura que na verdade é a nossa temperatura normal. E aí a gente está sentindo dor, a gente está sentindo essa picância, essa ardência. Isso também significa então que a melhor forma ou a melhor coisa que você pode fazer para neutralizar essa dor, para parar de sentir essa dor, é resfriar a sua pele. Então a sua pele normalmente vai estar 35 graus, 36 graus, e se você beber algo gelado, comer um sorvete, você vai diminuir a temperatura da sua pele, você vai jogar essa temperatura para baixo do limiar que a capsaicina deixou o calor-dor, e você para de sentir dor, porque a temperatura diminuiu. Aí depois que você engoliu essa água gelada, engoliu o sorvete, a temperatura vai voltar a subir e você vai voltar a sentir dor da capsaicina. E agora, para terminar essa aula, uma aula mais curtinha, tem esse gráfico, essa imagem do Bricione no livro Flavor Metrics, que ele mostra mais ou menos como funcionam as interações entre os gostos e também algumas sensações somestésicas. Bom, se a gente pegar aqui então, vocês podem ver que ele coloca linhas vermelhas quando essas duas sensações são concorrentes, ele coloca uma linha branca quando essas duas sensações são complementares, quando elas se aumentam. Então, se você pegar aqui, a gente já tinha falado sobre essas interações dos gostos, por exemplo, de que o amargo pode diminuir, ou de que o umami pode diminuir o amargo, o doce também pode diminuir o amargo, que o azedo e o doce também se cancelam. E aí ele também traz aqui coisas que a gente já falou, do salgado e do umami, por exemplo, se aumentarem, tanto que você pode tirar um tanto do sal colocando um pouco de umami, ou então do picante, que aqui então a gente já começa a entrar na somestesia e da untuosidade, que estão aqui no fundinho de baixo. Então a picância, por exemplo, ela é complementar do azedo. Por que será que coisas ácidas complementam ou aumentam a picância de uma comida? Porque as duas doem. Então, claro que se você tiver uma comida que seja ao mesmo tempo ácida e picante, ela está doendo mais. Então você vai ter uma sensação maior de picância e também de acidez, porque esses dois eles vão se complementar, porque os dois estão doendo. E aí, por outro lado, doçura e gordura, eles vão diminuir a sensação de picância, por exemplo. Então muitos pratos que são picantes no Oriente, eles são também doces. Eles fazem molhos com pimenta, e aí você coloca ali um açúcar, engrossa, e fica aquele molho agridoce também, e picante, porque ele vai ajudar a diminuir a sensação de acidez e de picância. Alimentos gordurosos, eles vão muito bem também com picância. Essa picância a gente diz que quebra a gordura, mas não é uma coisa literal, ele não está efetivamente quebrando a gordura, mas na sensação ele está fazendo com que a gente sinta menos essa gordura, está fazendo a gente salivar, está fazendo a gente prestar atenção em outras coisas, e aí o prato fica mais leve, ele não fica tão pesado, tão gorduroso, vamos dizer assim. Então é por isso que quando você vai comer um pastel, vai comer uma fritura, você joga um molhinho de pimenta e aquilo vai ficar mais gostoso, mais estimulante e vai ficar menos pesado, ou vai parecer menos pesado, continua pesado da mesma forma.
E aqui ele não traz o mentolado, mas a gente poderia também falar sobre o mentolado. O mentolado ele arde também, ele dói também, então ele tem um comportamento bem parecido com a picância nesse caso aqui. Por exemplo, o doce vai diminuir essa sensação, ou vai ajudar, vai concorrer com o mentolado. Então, quando você for fazer um chá ou for fazer alguma coisa de gengibre, quando você for fazer alguma coisa de hortelã, de menta, se você coloca açúcar, fica mais fácil de comer, fica menos ardido. E você também pode fazer isso com a untuosidade. Você pode contrapor a untuosidade, a gordura, com coisas refrescantes, com coisas mentoladas ou com gengibre, por exemplo. E aí, se você colocar esse mentolado, esse gengibre com acidez, ele vai ficar ainda mais pungente, vai ficar ainda mais doloroso e você vai ter um efeito de complemento. Eles vão se complementar e vão se intensificar. Então, é mais ou menos essa ideia dessa rede aqui. É sempre bom ter em mente para entender o que está acontecendo num prato, por exemplo, ou então quando você falar, vou fazer uma costelinha, o que será que eu pego de acompanhamento? Então você vai pensar, mas a costelinha é como, né? Costelinha gordurosa, se eu fizer com molho barbecue, ela vai ter ali acidez, vai ter doçura, então você vai conseguir começar a pensar nesses elementos, e aí você vê se você quer contrapor ou se você quer complementar, e aí você consegue fazer harmonizações e também compor pratos que sejam mais equilibrados. Certo. Vamos para os experimentos da aula 7. E os experimentos da aula 7 é a sofrência. Põe um modão para tocar, que a gente vai sofrer. Literalmente sentir dor. Eu tenho aqui no meu prato 5 coisas que ardem: molho de pimenta, mostarda, wasabi, gengibre e pimenta preta, pimenta do reino. Tudo isso arde, mas arde de formas diferentes, por tempos diferentes, em lugares diferentes, e é isso que a gente vai testar aqui agora. Eu vou começar pelo wasabi. Esse wasabi, ele é essas pastas, na verdade é uma pasta ruim, eu não consegui encontrar um wasabi decente, um wasabi japonês de uma boa marca aqui, então eu tenho baixa expectativa para ele. Wasabi é uma coisa super difícil, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre quão delicado, quão difícil, quão especial é você produzir wasabi. Então vai ter um link na descrição para esse vídeo no YouTube mesmo. Muito legal, lindo de ver, lindo as imagens, tudo muito lindo, assistam. E ele conta também que a maior parte do wasabi que a gente consome no mundo, na verdade, não é o wasabi de verdade, né? Não é o wasabi a raiz forte japonesa, mas no geral é essa pasta ou aquele pozinho que na verdade é feito com raiz forte europeia, que é a amorácea, com mostarda e com espirulina para ficar verde e amido, açúcar. Esse daqui, de novo, leiam sempre os ingredientes do... Vou pegar ali, peraí. E esse daqui, o Great Wasabi, ele tem sorbitol. O primeiro ingrediente é sorbitol. E aí aqui diz wasabi, que provavelmente... Bom, wasabi então. Açúcar, amido de milho, horseradish, que é a amorácea, que é uma raiz forte parente do wasabi. Tem óleo de semente de lantana, tem espirulina. Ou seja, tem um diabo de coisas aqui. Então, minha expectativa para ele é bem baixa. E vamos experimentar esse troço aqui. Ele é Acho que eu subestimei. Passou. Ele é super farinhento, parece uma bolota de farinha, horrível. Ele é doce, tem açúcar, mas ele arde como deve. Ele arde na língua, ele arde no céu da boca e ele arde no nariz. Então, se você comprar um wasabi decente e você respirar normalmente, ele vai
subir no nariz, e vai subir no nariz com tudo. Isso é o isotiocianato de alila, ele é volátil, então ele sobe para o nariz e ele queima no nariz, ele chega quebrando tudo no nariz, mas é uma dor também super rápida e acaba de repente. Então ela começa muito rápido, é super intensa. Lembra daquelas duas curvas da dor rápida, da dor lenta? Então, o wasabi, o isotiocianato de alila, ele tem uma dor rápida. Então ele vem super rápido, começa super rápido, ele é super intenso, mas ele também acaba muito rápido. No Brasil, a gente encontrou o wasabi da SB, eu acho que é o melhor wasabi de pasta que tem, ele é um pouquinho mais caro, uns R$2, R$3 mais caro que alguns outros, mas ele é bom e ele sobe bastante pro nariz mesmo. Esse isotiocianato de alila, ele é veneno, nada mais é que veneno, é uma forma de proteger, uma tentativa da planta se proteger de predadores, da gente comer, que elas não contavam que a gente ia gostar dessa pungência. E é a mesma coisa também para a capsaicina, que a gente vai provar daqui a pouco. A capsaicina, ela também é um veneno, e ela tem essa curiosidade de ser um veneno específico para mamíferos. Então as aves, por exemplo, elas não sentem a picância da pimenta, da capsaicina. Existe um motivo evolutivo, existe uma vantagem evolutiva muito boa para a capsaicina ser isso, que é basicamente que os mamíferos, o nosso sistema digestivo é capaz de inativar as sementes e o sistema digestivo das aves não é capaz de inativar as sementes. Então as aves elas vão comer a pimenta, não vão sentir a picância, elas vão espalhar a semente que ainda vai estar ativa, ainda vai estar funcionando. Agora, se nós mamíferos comemos a pimenta, a gente inativa a semente e aí ela deixa de ser inútil. Então foi evolutivamente vantajoso ter um veneno específico para mamíferos. E por que será que a gente gosta de pimenta? Por que a gente gosta de picância? Por que a gente gosta de sofrer? Porque é dor, é literalmente dor. Bom, ao você sentir dor, o seu corpo responde a essa dor liberando hormônios, liberando serotonina, liberando adrenalina, e então você tem um barato de você sentir dor. E também a comida ela ganha uma dimensão extra, ela ganha mais sabor, ela ganha mais estímulos, então ela fica mais estimulante, ela fica mais interessante quando você coloca pungência, picância, quando você coloca dor. Então é por isso que a gente gosta de picância, por isso que a gente gosta de pimenta, ou algumas pessoas gostam, nem todo mundo gosta. E por que algumas pessoas são mais ou menos sensíveis, ou por que a gente perde a sensibilidade conforme a gente come mais? Isso é dessensibilização, então como é longo prazo não é adaptação, mas dessensibilização. E a dessensibilização, a capsaicina, ela parece estar relacionada a um acúmulo de cálcio nas células, a gente não sabe como é que funciona na verdade. O que a gente sabe também, ou que parece que acontece, é que as pessoas que são insensíveis, menos sensíveis à capsaicina, na verdade, elas continuam sentindo a picância, então elas são capazes de dizer, isso aqui tem pimenta, mesmo que a quantidade seja pequena. A diferença é que elas simplesmente gostam mais da dor, ou elas não sentem tanto a dor, ou elas são mais tolerantes à dor. Então, de certa forma, elas sentem a picância, elas só não se importam tanto com aquela picância da capsaicina. Mas voltando para a mostarda, as sementes de mostardas, elas são usadas para fazer condimentos, para fazer molhos desde a antiguidade, tanto na Índia quanto na Europa. E aí foi em Dijon que surgiu a receita da mostarda de Dijon. E a receita da mostarda de Dijon é mostarda, vinagre, sal. Essa é a receita da mostarda de Dijon. E ela é diferente da mostarda americana, por exemplo, que vai amido de milho, vai açúcar, vai água e vai também cúrcuma. Na década de 90, tentaram criar uma indicação geográfica, proteger o nome da mostarda de Dijon, para que somente em Dijon se pudesse fazer mostarda de Dijon. Mas não foi concedido e o resultado é que hoje não existe mais nenhuma fábrica de mostarda em Dijon. Não tem mais mostarda de Dijon feita em Dijon. Em 2009, criaram uma indicação geográfica protegida para a mostarda da Borgonha. Então, existe sim uma mostarda com indicação geográfica e é da Borgonha. Então, você pode fazer mostarda da Borgonha com mostardas plantadas em vários lugares da Borgonha e pode fazer em vários lugares da Borgonha também. E um detalhe dela é que vai vinho branco aligoté
e Chardonnay nessa mostarda. Então a mostarda da Borgonha que tem IGP não vai vinagre, vai vinho branco. A princípio existe uma casa só que faz essa mostarda com IGP, imagino que tenham sido eles que tenham corrido atrás de criar esse selo de indicação geográfica, que é a Falot. A Falot é a arqui-inimiga da Maia e continua, ela nunca foi comprada, ela continua sendo gerida e é propriedade da família Falot. E eu e o Yuri não gosto das mostardas da Falot, porque eles colocam um aromatizante. Para mim, as mostardas da Falot têm um cheiro de cebola que não sei porquê, não tá ali. Eu prefiro da Mai, mesmo sendo da Unilever, mesmo sendo feita na Polônia com grãos no Canadá. Uma última curiosidade é que aparentemente a mostarda na França é diferente da mostarda no resto do mundo. Mesmo aqui nos Países Baixos, a mostarda da Mai mesmo, ela não é tão pungente e ela não sobe no nariz como as mostardas que a gente compra na França. A primeira vez que eu comi mostarda em Dijon foi assim, eu quase morri, porque a gente está acostumado com uma mostarda que eu acredito que esteja velha, o isotiocianato de alila já se degradou, então na verdade o que a gente está sentindo ali não é o isotiocianato de alila, vem da acidez, vem de outros compostos pungentes, vem do sal, que tem bastante sal e acidez, que é uma mistura extremamente pungente. E vamos lá, vamos sofrer. Eu adoro mostarda. É a mesma. É a mesma coisa. Você vê, eu tava com a boca fechada e paradinha, não subiu ao nariz. Eu fui falar e aí subiu ao nariz. Chorei. Ela arde na boca, na língua, ela arde no céu da boca também, e ela sobe ao nariz se você expirar. Você expirou, subiu ao nariz, e ela queima forte. Ela é bem salgada, ela é bem ácida também, e já conversamos mais cedo, então, que tanto o sal quanto o ácido, ele também arde. E a mostarda aqui, no caso, ainda tem ácido cítrico, então ela é bem ácida mesmo. Acho que agora eu vou pro gengibre. O gengibre, a hora que eu cortei ali, eu já dei uma lambidinha e esse bicho aqui tá forte. Por quê? Porque gengibre no inverno fica mais forte e aqui é inverno no momento. Então esse daqui é o melhor gengibre que se pode ter. O gengibre que passou frio, tadinho. Cortei faz um tempo, ele oxidou. Ufa! Ele é super intenso, ele arde, parece que queima mesmo. Só senti na língua, não subiu. Se eu passo no céu da boca assim, mas quer dizer então que o gingerone ele não é volátil, ele não vai subir, ele não vai volatilizar, ele não vai subir para o meu nariz, por exemplo. E ele é super rápido também. Passou, morreu, próximo. Ele é agudo e rápido também. Agora vamos para a pimenta preta, a pimenta do reino. A pimenta do reino eu já falei na aula que ela é do gênero Piper, família Piper, ordem Piper, não lembro mais, acho que era gênero. Do gênero Piper, enquanto que a pimenta vermelha, a pimenta malagueta, a pimenta do cheiro, o pimentão, são do gênero das capsaicinas, das capsaicum. E ela arde. Vamos arder? Não. Tadinha. Então eu peguei a que eu tinha aqui, ela já vinha ralada, não tem ralador aqui. Então ela tá bem fraquinha.
mas ela arde só na língua, ela demora mais do que os outros 3 que a gente provou, e não tem tanto a ver com a dor ser rápida e aguda, mas a piperina como um todo ela é uma molécula grande, pesada, então ela vai ficar mais tempo ali parada, vai demorar mais para você conseguir carregar e se livrar dela da sua língua. O que significa também que ela não vai volatilizar. Se a piperina é uma molécula grande e pesada, ela não evapora, então ela não vai subir para o nariz, ela não vai subir... Estou sentindo só na boca, mas talvez por eu ter passado mesmo. E é isso. Ela tem uma boa permanência, eu diria que ela fica uns 1 minutinho, 2 minutinhos aí, talvez. Estou sentindo ainda. E agora a gente vai para qual? Para capsaicina. Eu deveria ter comprado uma pimenta, mas eu acabei pegando só um molho de pimenta que tinha de graça na cafeteria. Vamos ver se consegue me fazer sofrer. Nossa, é super salgado, super doce também, mas pica. Fica na língua, não sobe pro nariz, não sobe pro céu da boca. E a permanência da capsaicina é longa. Vai ficar uns bons minutos aqui, e tem um detalhe da capsaicina, da dor da capsaicina, que ela é uma das poucas coisas que não adapta. Então, você pode, se você continuar comendo capsaicina, você não vai sentir menos, você vai sentir cada vez mais. Então, se eu voltasse para uma coisa menos picante do que isso daqui, por exemplo, eu não ia sentir não picante. Ou, enfim, se eu pegar outra colherada disso, vai continuar picante na mesma intensidade que antes. Então, eu não vou me adaptar a essa dor. Ela vai acumular, na verdade. Então, se eu pegar mais uma colherada dele, eu vou sentir ainda mais, porque vai acumular com a que eu ainda estou lutando aqui na minha boca. E aí, a gente entra na questão, então, do que fazer, que todo mundo sempre quer saber. Adianta beber leite? Adianta beber iogurte ou não adianta? Em teoria, sim. Em teoria dizem que o leite tem a caseína, que é uma proteína que neutraliza a capsaicina. Dizem, bom, a capsaicina ela é lipossolúvel, então se você comer alguma coisa com gordura, especialmente se tiver emulsificante, você vai ajudar a diluir essa capsaicina, e aí você vai engolir a capsaicina, e aí você vai parar de arder, porque ela vai ser engolida. Então, a princípio, sim, o leite integral seria uma boa coisa para você beber e passar a dor. O iogurte ainda mais, porque o iogurte ele é ácido, além de tudo, e essa acidez vai te ajudar a salivar, e aí você saliva, e aí você engole, e você novamente consegue se livrar dessa capsaicina engolindo. Fiz testes e honestamente não ajudou, não melhorou, talvez melhore um pouquinho, mas ele não vai te aliviar, não vai resolver. Experimentos, eu vi um artigo que mostra que açúcar e coisas doces ajudam mais do que o leite e o iogurte. Então, tá aí a explicação de vários pratos chineses que são adocicados, por exemplo, porque o açúcar vai sim te ajudar a lidar com essa dor. Eu acho que tem um pouco de tudo, no sentido de vai te fazer salivar mais, então você vai engolir mais, mas eu acho que assim como a doçura é capaz de bloquear a percepção de amargor e acidez, por exemplo, a doçura provavelmente também consegue bloquear, em termos neurais, no cérebro mesmo, a percepção da picância. O seu cérebro vai falar, bom, isso está doendo, isso tem alguma coisa ruim, mas isso tem açúcar também, então vamos comer de qualquer jeito. Então, o açúcar serve como anestésico nesse sentido, eu acredito. Mas na real, existe sim um jeito de resolver instantaneamente e está ligado a como a capsaicina funciona.
Lembra que eu falei que a capsaicina joga o limiar de temperatura da dor para a temperatura próxima da temperatura da nossa pele, então a gente está sentindo dor a 36 graus como se estivesse a 45. E o que a gente pode fazer então? A gente pode beber, comer, qualquer coisa gelada. A gente precisa resfriar a nossa língua, a nossa boca. Isso significa então que você pode fazer uma brincadeira muito gostosa, muito divertida, que é um sorvete de pimenta. Ele vai estar congelado, vai estar gelado, mas ele vai ter capsaicina. Isso vai ser extremamente estimulante porque ele vai fazer arder, e aí você vai lamber ou botar uma colherada desse sorvete na sua boca, vai resfriar, e aí você vai parar de sentir dor. Só que aí o sorvete vai derreter, você vai engolir e a dor vai voltar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar outra colherada, outra lambida para resfriar novamente a sua língua e parar de sentir a dor. Então você vai ficar nesse jogo divertido de morde e assopra. E a gente tem mais um experimento agora nessa aula. Eu vou ali pegar as coisas e eu já volto. Certo, voltei aqui com as coisas para o outro experimento. E o outro experimento é uma brincadeira parecida com a da pimenta, do sorvete de pimenta, mas não a mesma coisa. Porque o sorvete de pimenta, como a capsaicina ela não ativa diretamente os seus sensores de calor e de dor, ela pode ser cancelada pela temperatura. Então, ela depende da temperatura do corpo para você sentir dor. Já o mentol não. O mentol ele atua diretamente no receptor de frio e no receptor de dor. Então, o que isso significa é que você pode sentir calor e frio ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai fazer agora. Você pode comprar house, que tem mentol e eucaliptol. Aqui eu não achei house, então eu comprei essas balinhas de menta. E eu vou fazer um chá com essas balinhas. Então é só derreter o seu house aí na sua água quente. E o que vai acontecer então é que o calor físico, a temperatura alta, vai fazer com que a gente sinta calor. E o mentol e o eucaliptol vai fazer com que a gente quimicamente sinta frio. E isso vai mostrar ou demonstrar a independência dos receptores de frio e calor, porque a gente vai conseguir sentir frio e calor ao mesmo tempo. Eu acho isso muito divertido, porque é isso, você sente calor e frio ao mesmo tempo. Então, comprem um house preto e façam essa brincadeira. Bem legal. Certo? A aula 7, então, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. E eu vejo vocês na aula 8.